Você sabia que psiquiatra pode cometer erros dentro da psiquiatria? Pacientes podem ter conceitos errados, ou mesmo médicos de outras especialidades podem criar mitos relacionados aos transtornos psiquiátricos? Hoje nós vamos falar de 6 erros que as pessoas cometem na psiquiatria. Olá, eu sou o Dr. João Lorenzini, médico psiquiatra, e gostaria de convidar vocês a me acompanharem em 2 coisas que eu amo: tomar café e falar de psiquiatria. Se inscrevam no canal, é importante, o YouTube entende que assim os assuntos são de relevância, e me acompanhem no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Pedir a dosagem de lítio se você não usa lítio. O lítio é um medicamento espetacular. Ele ajuda em depressão unipolar, ele ajuda a estabilizar o bipolar e a gente seguia pedindo, obviamente, o exame do lítio no sangue, a litemia, para a gente saber que se o lítio estiver baixo, a gente necessita aumentar a dose do lítio. Mas se o lítio estiver alto demais, ele pode intoxicar. Então, por isso que é muito importante a gente sempre solicitar esse exame para pacientes que usam lítio. A gente vai solicitar o lítio no sangue, aguardando, esperando que esse lítio esteja entre mais ou menos 0,6 até no máximo 1,2. No entanto, acontece muito de pessoas que pedem o exame do lítio, sendo que o paciente não usa lítio. Qual que é o problema? O lítio vai vir baixo, é claro. E muitos pacientes chegam falando: olha, doutor, eu descobri a causa da minha depressão, o meu lítio está baixo, então na verdade eu preciso de lítio. Claro que o medicamento lítio vai poder ajudar essa pessoa, mas o exame de lítio, sendo que o paciente não usa a medicação, não tem o menor sentido. Usar topiramato para estabilizar o humor. Pessoal, o topiramato é um medicamento anticonvulsivante que pode ser utilizado para tratar epilepsias, pode ser utilizado em profilaxia de enxaqueca e também uso off-label, por exemplo, para diminuir compulsão alimentar. No entanto, não é incomum pacientes virem usando o topiramato para estabilizar o humor. Gente, topiramato não estabiliza o humor, não é um estabilizador, está longe disso. Inclusive, protocolos sérios contraindicam o uso de topiramato em alguns tipos de humor do transtorno bipolar. Por exemplo, ele é nível 1 de evidência que não deve ser utilizado em quadros de mania. Não prestar atenção nas interações medicamentosas. É cada vez mais comum na psiquiatria mais de um medicamento ser prescrito. Porque às vezes você trata a insônia, mas o paciente continua ansioso, ou você trata a depressão, mas ele continua com falta de energia, por exemplo, ou ele continua com dificuldade de dormir. Então, muitas vezes as medicações elas devem ser utilizadas em conjunto e não tem nenhum problema com isso. No entanto, os medicamentos podem interagir uns com os outros e o médico que está prescrevendo, ele precisa estar ciente desse tipo de interação para não cometer nenhum erro. Por exemplo, a gente deve evitar o uso de fluvoxamina, que é um antidepressivo, com o uso de Ramelteon, que é um medicamento utilizado para insônia. Um é contraindicado em uso do outro. Um outro medicamento que a gente sempre toma cuidado é o uso de lamotrigina com ácido valproico. Eles até podem ser utilizados em conjunto, mas sempre com muita cautela. Por quê? Porque a lamotrigina ela eleva o nível dela em 2 vezes quando utilizada junto do ácido valproico e pode causar lesão de pele no paciente. Por fim, o uso de carbamazepina com lurasidona, Latuda ou Lutab. Ele não deve ser utilizado em conjunto com a lurasidona.
Esses são apenas alguns exemplos, existem vários, mas sempre o seu médico ele precisa estar atento às interações. E lembrando que existem sites que apontam as interações, o grau de interação entre os medicamentos, caso o médico não tenha o conhecimento. Achar que depressão sempre se trata com antidepressivo. Cuidado! O paciente pode chegar num pronto-socorro com agonia, angústia, desespero, autolesão, vontade de morrer e a pessoa, na boa intenção, o médico, prescreve um antidepressivo. Ele pode piorar esse quadro. Além disso, existem antipsicóticos que, mesmo para depressões unipolares, podem ser extremamente benéficos, como por exemplo aripiprazol em baixa dose, brexpiprazol, que foi aprovado também para o tratamento de depressão unipolar. O médico que não explica o diagnóstico para o paciente. É importantíssimo você, como paciente, saber do seu diagnóstico, saber do tratamento, o que o medicamento faz, para assim você estar acompanhando o tratamento, para você se conhecer melhor, prestar mais atenção nos seus sintomas e inclusive poder informar o médico caso você tenha alguma coisa de diferente. É muito frequente o paciente sair de uma consulta médica e ele não sabe o diagnóstico dele, ele não sabe o porquê que ele usa a medicação, por quanto tempo ele vai tomar, quais são os efeitos colaterais. Ou seja, ele não sabe nada. O paciente ele precisa sair instruído da consulta. É claro que muitas vezes o diagnóstico psiquiátrico ele muda com o tempo. A pessoa está deprimida e tem um episódio de mania, passa a receber o diagnóstico de bipolar. O médico às vezes não consegue fechar o diagnóstico do paciente numa primeira consulta, mas ele precisa informar isso ao seu paciente. Achar que o uso de lítio é contraindicado para pacientes com hipotireoidismo. É muito frequente um paciente ter hipotireoidismo, ter que tomar lítio e um médico de outra especialidade, como por exemplo endócrino ou mesmo familiares, falam: acho melhor não tomar, acho que não pode tomar porque o lítio faz mal. De fato, o lítio ele pode causar uma toxicidade na tireoide e pode fazer com que uma pessoa que tenha predisposição a ter hipotireoidismo tenha hipotireoidismo antes. No entanto, pacientes que têm hipotireoidismo não apresentam contraindicação com o uso de lítio. O lítio pode ser sim introduzido no paciente, o paciente pode continuar com lítio se ficar com hipotireoidismo, desde que ele faça o manejo correto da medicação da tireoide. E aí, pessoal, entenderam os erros que acontecem na psiquiatria? Compartilhem o vídeo, isso pode ajudar a diminuir o desconhecimento. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, é importante aqui pra gente, ajuda com que a gente ganhe visibilidade no YouTube e me acompanhe no Instagram, @Dr. João Lorenzini. Até o nosso próximo café.